Fala pessoal, hoje a gente vai terminar de falar sobre os 4 passos para mudar qualquer coisa na nossa vida, segundo o livro Hábitos Atômicos. E a gente já está encerrando essa série de vídeos sobre esse livro, só tem mais 2 vídeos que eu vou subir aqui para o canal. E vamos lá, o quarto passo ele consiste em tornar qualquer coisa que a gente queira fazer muito gostosa, agradável de fazer. Isso é possível, a gente faz isso a todo momento com várias coisas, sejam elas boas ou ruins, a gente está sempre fazendo isso, de alguma maneira, tá bom? A gente vai entender um pouquinho por que a gente está sempre fazendo isso, mesmo que de modo inconsciente. É justamente porque todas as nossas decisões, todos os nossos hábitos, todos os nossos comportamentos, em resumo, tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência, isso é óbvio. Se você nunca escutou, existe uma frase que diz assim, toda ação tem sua reação. Né? Geralmente o pessoal utiliza isso quando está com raiva de alguém. Mas é uma frase 100% verdadeira. E é justamente aí que mora o problema ou a vantagem a nosso favor em relação àquilo que a gente quer mudar na nossa vida. Né? O autor ele vem trazer para a gente o seguinte, que todo hábito, tudo que a gente escolhe fazer tem uma consequência, e essa consequência ou ela é negativa ou ela é positiva. Até aqui é óbvio para todos nós, né? Até para quem nunca estudou psicologia, nunca se preocupou em estudar desenvolvimento pessoal e etc., consegue perceber isso. Só que existe um descompasso, uma diferença aí nessas consequências, que não é só simplesmente ser positivo ou ser negativo. Tem alguns elementos que fazem com que elas sejam boas ou realmente ruins para a gente, para a nossa vida. Que é o fator do tempo. Então, às vezes você escolhe fazer alguma coisa, mas aquilo só vai ter uma recompensa boa daqui a alguns meses, alguns anos, alguns dias, né, no caso. Então, para dar um exemplo mais clássico que todo mundo vai conseguir entender, vai conseguir olhar na própria vida e ver que isso é real, é o trabalho. A gente trabalha aí pelo menos 30 dias, né, exceto se você é empresário e já tem uma empresa muito bem consolidada, mas no caso de uma pessoa CLT, ela trabalha 30 dias, aí, 31 dias, para depois receber o pagamento. A mesma coisa acontece com quem quer fazer atividade física, com quem quer, vamos dizer assim, meter o shape. A pessoa às vezes fica meses, anos fazendo dieta, indo para academia, regulando a alimentação, o sono, tomando ali a quantidade de água por dia, para depois de alguns anos, alguns meses, ela conseguir ter um corpo ali bem forte, no caso do homem, um corpo grande, forte, bem torneado, bem delineado. Então, aquilo que realmente é muito bom para a gente, né, ou que pode ser muito bom, muito benéfico para a nossa vida, geralmente vai levar muito tempo para que a gente tenha a recompensa daquilo ali. Em contrapartida, existem coisas que a gente faz que elas têm uma recompensa muito imediata. E isso nem sempre é bom. O autor traz esses dados, né? Então, ele fala, olha, desconfie maximamente, o máximo que você puder, de coisas que te dão uma recompensa num tempo, assim, muito curto. Muito, mas muito curto mesmo. Porque, geralmente, essas coisas, no futuro, ela vai te dar algum prejuízo. Ela vai ter algum dano para a sua vida. E aí, ele traz não sei, não lembro agora se é esse exemplo propriamente que ele traz, mas eu vou usar isso, que é o cigarro. O cigarro, ele, ele tem pessoas que fumam sem necessariamente ser dependentes do cigarro, né? Tipo, preciso fumar, preciso fumar. Existem pessoas que não fazem isso, mas a grande maioria certamente utiliza o cigarro para aliviar um tédio ou uma ansiedade. Isso é clássico. E, e aí que mora o problema. Porque a pessoa ela está ansiosa, ela está estressada, ela está entediada e ela pega o cigarro e fuma. O cigarro alivia
aquela tensão que ela está sentindo, porque tudo isso é uma tensão interna que a pessoa está sentindo. E ela sente ali um alívio rápido, imediato, e ela é capaz de voltar a trabalhar, de voltar a fazer o que ela estava fazendo, entendeu? Só que na hora que ela se sentir ansiosa e tensa de novo e tudo mais, ela vai voltar para o cigarro. Beleza, olhando assim, ela encontrou um meio de aliviar a tensão para que ela consiga fazer o que precisa ser feito, né? Trabalhar, conviver com a família, etc, qualquer coisa. Mas no futuro, isso já está mais que comprovado, ela vai ter, na verdade, ela pode ter graves problemas de saúde, né? Então, ela pode ter problema no pulmão, problema respiratório, né? Pode desenvolver um câncer ali, um tumor, alguma coisa assim. Eu me lembro até agora que tinha um amigo do meu avô que fumava bastante aqueles paeirão, então ele comprava o fumo, a palha, ele comprava o fumo e a palha e ele fazia o cigarro dele. E ele teve um câncer no pescoço que ficou uma coisa muito grande assim. E acabou que no finalzinho da vida dele ali ele já nem saía mais na rua, porque o curativo era tão grande assim. Ele acabou falecendo, obviamente. Então, é um dos efeitos, por exemplo, do cigarro. No momento você está ansioso, você vai ter o alívio ali da tensão quando você tirar o cigarro para fumar. Mas futuramente você pode ter uma série de complicações de saúde. E com isso o autor vem dizer para a gente, olha, a saída é, analisa o que você está fazendo. A recompensa que você está recebendo, ela está vindo muito rápido, mas muito rápida mesmo. Então desconfie, talvez seja bom que você não faça mais isso. Porque no futuro você pode ter um prejuízo com isso. E esse capítulo, como se vocês estivessem vendo o capítulo, né? O capítulo 15, ele vai trabalhar muito em cima disso. Olha, tudo que a gente faz tem uma consequência, essa consequência é positiva ou negativa, e a gente precisa estar atento ao que dá recompensa muito rápido para a gente e ao que dá recompensa tardia, porque, em geral, o que tem uma recompensa mais tardia, mais longa, é o que é melhor para a gente. E aí ele fala, o sucesso em praticamente todas as nossas áreas da vida, ele vai exigir da gente que a gente abra mão de uma recompensa imediata. Então, resumindo, quando a gente escolhe fazer algo, a gente vai ter que encarar um processo onde não vai ser gostoso, mas vai ser necessário a gente passar por aquele processo ali, tá bom? Então, basicamente, ele explora bastante essa ideia e vale a pena vocês fazerem a leitura para que vocês entendam cada detalhe que o autor traz, porque é um tópico muito interessante. Foi algo que eu, particularmente na faculdade de psicologia, gostei demais de estudar. Estudei muito depois. Hoje o meu foco está em estudar outras coisas, né? Um pouquinho mais avançadas, mas isso está muito presente na nossa vida. Assim, eu acredito que se a gente entende isso, a gente consegue ter um maior controle das nossas decisões e viver de modo mais feliz, de modo melhor, né, de acordo com o que a gente acredita e etc. E tal. Até por isso que eu estou trazendo isso aqui. Seguindo aqui, no capítulo 16, ele já começa a dar as dicas para a gente, então, de como entender, de como fazer, né, para que esse processo difícil que a gente vai precisar enfrentar, como que ele seja gostoso. Às vezes a gente não vai ter nenhuma recompensa imediata naquilo que a gente precisa fazer, mas a gente pode usar algumas técnicazinhas para poder gamificar o processo, ou seja, deixar aquilo como se fosse um jogo. E ele explica que a ideia por trás disso está baseada numa descoberta científica, né, de várias descobertas científicas, que é que o nosso cérebro gosta de vencer desafios. A gente é quase que movidos por vencer desafios. Então, se durante o processo a gente começa a fazer algo e vai sempre fazendo próximo do nosso limite, próximo do nível de dificuldade muito alto, a gente vai se desafiando e vai tendo sempre uma motivação para continuar fazendo. Ficou um pouco confuso, mas eu vou tentar deixar mais claro. Para isso, ele recomenda uma técnica, que é a técnica do CLIPS. Então, ele conta lá a história de uma pessoa que para ele ter sucesso, um cara que ele trabalhava num banco lá, o banco, ele era muito novo, o banco não acreditou que ele fosse capaz de gerenciar bem, né, os ativos do banco,
E ele, beleza, não ligou para isso, ele assumiu lá. Só que todos os dias ele tinha que fazer uma quantidade X de ligações. Então ele tinha que fazer, por exemplo, 50 ligações para novos clientes ali. E a cada vez que ele finalizava uma ligação, ele pegava um clips de papel e colocava dentro de uma caixinha. E ele ia fazendo isso cada vez que ele terminava uma ligação, independente do resultado da ligação. E aí, depois, futuramente, o cara se deu muito bem na vida e perguntaram para ele sobre isso. Ele falou: olha, eu não me importo com o que as pessoas acham de mim. Eu só sei que no final de cada ligação eu tenho que colocar um clipe na caixinha. Resumidamente, a história é essa. Moral da história, né? Ele sabia que ele tinha que ligar para os clientes para conseguir novos clientes, para trazer mais dinheiro para o banco, para fazer o banco crescer. Então, o foco dele, o que mantinha ele fazendo as ligações, porque é algo chato, não sei se você já trabalhou com vendas, eu já trabalhei numa empresa de, de vendas de internet de fibra ótica, e cara, é muito chato você bater de porta em porta ali oferecendo um negócio de maneira muito fria, né? É até invasivo. Então o rapaz sabia que ele tinha que fazer isso. E como era um processo chato, ele tinha que ficar o dia inteiro ligando para as pessoas ali, o jeito que ele encontrou de deixar mais agradável de fazer foi gamificando o negócio. Então, tornando o negócio um desafio. Ou seja, eu tenho que colocar os 50 clips. E aí eu vou ter vencido na vida, entre aspas. Essa é uma técnica do clips. Eu utilizo, por exemplo, inclusive já tirei até da porta aqui, mas senão eu ia mostrar para vocês, a técnica do post-it que eu aprendi com alguém que eu vi no Instagram. Você pega post-its, pode ser desses pequenininhos aqui, ou alguns maiores, é que eu estou usando ele aqui para minha luz, como suporte para minha luz, e você coloca os números. Então, por exemplo, eu quero fazer atividade física todos os dias por 30 dias. Então, você coloca um número em cada post-it, põe eles enfileirados na parede, né? Eu coloco atrás da porta, porque eu tenho que abrir a porta do meu escritório, abrir e fechar todos os dias. Então, assim eu vejo. E aí, a cada dia que você faz, né, uma atividade física, você vai lá e arranca um papelzinho, um post-it daquele. Isso é uma maneira de gamificar que é basicamente a mesma ideia da técnica do clips. Só que com post-it eu acho mais fácil. Eu não vou comprar clips só para fazer isso. Então, por isso que eu trouxe o jeito que eu faço, porque talvez fique mais fácil para você também. E qual que é a ideia dessas técnicas? É facilitar, né, e aqui somando com o que a gente falou no vídeo anterior, se você não assistiu, recomendo que assista, vou deixar na descrição, é tornar mais fácil. Porque vai ter dias, e aí o autor fala que ele entrevistou um rapaz que treinava atletas campeões, e ele perguntou o que diferenciava um atleta campeão de um amador. Ele falou: olha, é a capacidade de continuar fazendo as mesmas coisas nos dias que eles não querem fazer, nos dias ruins, que eles estão mais para baixo, mais desanimados, ou que eles já entenderam que eles já entenderam que eles sabem fazer aquilo, mas eles precisam continuar fazendo de uma maneira ainda melhor para que eles consigam melhorar. Então, essa é a ideia que o autor vem trazer para a gente. Olha, vai ter dias ruins, vai ter dias que você não vai querer fazer, mas há jeitos de você fazer isso. Então, há jeitos de você deixar isso mais gostoso, mais desafiador, para que você consiga fazer. E aí um outro ponto que ele fala que é que a gente olhar aquilo que a gente quer fazer e entender que a gente não pode querer fazer algo muito difícil nem muito fácil. Porque quando chegar esses dias ruins, a gente não vai querer fazer, ou porque é muito difícil ou porque é muito fácil. E para isso ele utiliza um, um conceito, e aqui a gente já entra no finalzinho, né? Um conceito de contrato de hábitos. Que é o seguinte, a gente pega o que a gente falou no vídeo anterior, ou seja, torna o que a gente quer fazer mais fácil. Vamos pegar o exemplo da atividade física. A gente pega, a gente quer fazer atividade física todos os dias. Você quer fazer atividade física todos os dias. Só que é muito difícil para você já começar com essa constância de cara. Então, só que se você escolhe fazer, por exemplo, uma flexão por dia, também é algo muito fácil. Então você decidiu que fazer 20 flexões por dia é um bom começo. E você vai escolher uma pessoa para fazer um conceito que o autor traz para finalizar esse tema, o contrato de hábitos. Você escolhe essa pessoa
e aí você conversa para ela, explica minimamente ali seu objetivo, e ela vai ser o seu guardião. Né? Esse termo guardião eu aprendi com o Wendel Carvalho, quando eu acompanhava ele lá em 2000 e alguma coisa, 2019 ou 20, não sei. Essa ideia do contrato de hábitos é basicamente o seguinte: você vai falar para a pessoa, olha, quero fazer atividade física todos os dias, mas ir para a academia todos os dias de cara eu não consigo. Eu vou pagar e eu não vou, eu tenho certeza disso. Então, eu me propus a fazer 20 flexões todos os dias. Se eu falhar, eu tenho que te fazer um Pix de R$ 500. Teve uma época que eu e minha esposa fizemos isso, que a gente queria melhorar a alimentação. Então, a gente montou um grupo no WhatsApp, a gente foi lá e conversou com a minha cunhada, a irmã dela, no caso. Olha, a gente vai mandar a foto das nossas refeições, de todas as refeições de todos os dias, por 60 dias. Se tiver alguma alimentação muito gorda, algum lanche, alguma coisa que foge desse cardápio, então a gente vai te fazer um Pix de tantos reais. Aí, obviamente, minha cunhada topou, porque ela não tinha que fazer esforço nenhum, né? Quem estava correndo o risco era a gente. Então, isso é ter um guardião, isso é fazer um contrato de hábitos. Você chama uma pessoa da sua confiança e fala, olha, eu vou fazer isso todos os dias. Então, se eu não fizer, você vai receber, eu vou fazer um Pix para você, né? Eu vou te pagar tanto, eu vou te dar tal coisa, ou eu gosto muito de livros, né? Então, eu sempre falo, se eu não fizer tal coisa, você vai lá e rasga o livro que eu mais gosto. Assim, eu me obrigo a fazer. Só que também ele chama atenção. Esse contrato de hábitos funciona e funciona muito, e eu posso falar por experiência própria que funciona mesmo para valer, mas ele tem que ter a medida certa. Se você fizer um contrato de hábitos e quiser fazer algo muito difícil, você vai falhar, né? Porque você está, como que eu posso dizer? Na verdade, assim, ó, esse contrato de hábitos funciona, né? Deixa eu voltar aqui para que você entenda, senão eu ia explicar uma coisa que está muito lá na frente. O contrato de hábitos funciona, mas para que ele funcione, a punição ela precisa ter a medida correta. Então, se você combinou, se você fizer, você fizer, por exemplo, 20 flexões, e você vai pagar um Pix de 1 milhão, obviamente você não vai fazer. Primeiro porque talvez, né, você nem tenha todo esse dinheiro. Ou porque você fala assim, é muito dinheiro, eu não vou pagar um Pix de 1 milhão para uma pessoa só porque eu não fiz 20 flexões. Então, eu não vou nem fazer as 20 flexões. Né? E o oposto, se você fala para a pessoa, olha, se eu não fizer 20 flexões, eu vou fazer um Pix para você de R$ 2. Aí você olha e fala assim, que é R$ 2, R$ 2 não vai mudar nada na vida dela nem na minha. Então não vou nem me preocupar em pagar essa pessoa e também não vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas quando você coloca uma punição que pesa para você, na medida correta, aí isso te obriga, digamos assim, a fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, esse é um ponto que o autor chama a atenção no contrato de hábitos, que é cuidado com a medida correta da punição que você vai colocar no contrato de hábitos, caso você quebre esse contrato. Para que você não desanime, porque, né, é uma punição muito alta, muito severa, ou seja, é R$ 1 milhão, ou nem faça, porque a punição não vai te causar nenhum mal, nenhum prejuízo, digamos assim. Tá bom? Então, basicamente foi isso, pessoal. Esse é o quarto passo. É basicamente a gente tornar tudo aquilo que a gente faz muito mais gostoso, muito mais satisfatório e recompensador para a gente, e buscar evitar aquilo que traz uma recompensa muito, mas muito imediata mesmo. E aí a gente pode ter vários exemplos: cigarro, Instagram, celular e várias outras coisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui abaixo o seu comentário, se inscreva, curte e deixe também as suas sugestões do que você quer ver aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau.